Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre a polêmica Einstein versus César Lattes. César Lattes fez várias críticas aos trabalhos de Einstein na física. Vamos comparar aqui o que fez o Einstein e o que fez o Lattes, para a gente pôr na balança quem é o grande gênio da física. Vamos lá. O Einstein é um físico alemão, nasceu em 1879 e morreu em 1955. César Lattes, um físico brasileiro, nasceu em 1925 e morreu em 2005. Vamos lá, trabalho científico do Einstein. 1905, o grande ano, ele era funcionário de uma patente, registro de patente lá em Berna, na Suíça. Ele não fazia nada, ficava sonhando, tempo ocioso, e ele, nesse tempo ocioso, ele aproveitava para desenvolver a física, resolver problemas de física. E a física avançou muito. Ele publicou o movimento browniano, que é a explicação matemática do movimento caótico de partículas em fluido. Dá a impressão que são micróbios, mas são movimentos caóticos, são partículas que em choque com as moléculas tem um movimento chamado browniano. Brown porque o físico inglês observou isso aí no século XIX. E ele fez as equações de matemática que demonstram esse tipo de movimento. Interessante trabalho. Outros físicos utilizaram isso aqui para provar a existência de moléculas e átomos. Um trabalho interessante de Einstein. Efeito fotoelétrico. Aqui que é grande façanha do Einstein. Introduziu o fóton. O fóton, somente o Einstein, em 1905, acreditava no fóton. Max Planck não acreditava, Niels Bohr, ninguém. Só ele que acreditava que a luz era construída de fótons. E através do fóton, ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Um físico americano, Robert Millikan, ele, através do efeito fotoelétrico, determinou a constante de Planck e comprovou a existência do fóton. O Millikan não acreditava também no fóton. Somente o Einstein, e inclusive o Max Planck. E o Einstein usou aquela equação, energia HF, a energia quantizada do buraco negro, do corpo negro, da radiação do corpo negro que Max Planck deduziu. E ele teve uma hipótese, o Max Planck, que nasceu a mecânica quântica, falou que a energia é quantizada. E o Einstein não, falou que o fóton é quantizado, a energia HF, a mesma do lado do corpo negro. Então ganhou um prêmio Nobel por causa disso aí. Relatividade especial. Ele mostrou a inércia de um corpo e sua energia, E igual a mc ao quadrado. Uma pequena massa gera uma grande quantidade de energia. Se desaparece a massa, transforma em energia. Desaparece a energia, transforma em massa. Foram comprovações experimentais dessa equação. Famosa equação, bomba atômica. Em física nuclear, ela é fundamental. Então, ele fez a determinação das dimensões moleculares, tese de doutorado do Einstein. Em 1907, o Einstein ele foi ousado. Aquela ideia do Planck, da quantização da energia do corpo negro, ele imaginou que o calor específico depende da temperatura, que no modelo clássico não. Então ele criou uma fórmula para ver os calores específicos de corpos abaixo, em temperatura muito baixa. E aí nasceu a física do estado sólido. Aí, primeiro trabalho de física do estado sólido. O modelo do Einstein foi refinado pelo Debye, usando um modelo mais sofisticado, O modelo do Einstein era mais simples, e aí o modelo do Debye é mais preciso. Mas o Debye se baseou no modelo do Einstein. Teve a ideia, Nasceu a física quântica do estado sólido. Em 1910, o Einstein, quando visitava a Holanda lá, ele era muito amigo do Lorentz, muito amigo do Ehrenfest, e tinha um estudante lá, fazendo mestrado, doutorado, é o
não sei o que, de Haas, Johann de Haas, né? Sobrenome do alemão, do holandês. Aí o Einstein lá, ele montou um experimento junto com esse físico aqui, né? Que trabalhava com Lorentz, com Ehrenfest, e ele demonstrou que o efeito produzido em um corpo ferromagnético sob a ação de um campo magnético mostrou que átomos elétricos têm momento angular. É um fenômeno interessante. E os físicos olharam e ficou meio esquecido, mas ele demonstra que átomos e moléculas têm momento angular. Então é um prenúncio do spin, né? Momento angular do elétron, momento angular orbital, etc. Então o Einstein descobriu junto com esse físico aqui, lá na Holanda, né? Que ele era muito amigo do Lorentz e do Ehrenfest. 1915, a teoria geral da relatividade. Einstein publicou lá em outubro, uma semana depois que o Hilbert publicou, mas o Einstein não plagiou o Hilbert. O Hilbert fez um caminho totalmente diferente. Vamos fazer uma analogia assim. O Einstein estava subindo o pico Everest, só que foi por um caminho, e o Hilbert foi por outro caminho. Um foi caminho diferente, chegaram no topo. Então são caminhos totalmente diferentes. Então não teve plágio, não. O Hilbert era o maior matemático do século XX, né? 1915. A teoria geral da relatividade é a nova lei da gravitação, é provocada pela curvatura, a massa provoca a curvatura do espaço, e a curvatura do espaço cria a gravidade, a força da gravidade. Provou que o universo é finito, a expansão do universo, né? Ele criou uma constante cósmica, porque naquela época ele imaginava um universo estático, né? Então as equações dele davam um universo em expansão. Aí ele colocou uma constante cósmica. Aí, com os cientistas, né, estudando a teoria geral da relatividade, tiveram a hipótese do buraco negro, o Einstein teve a hipótese das ondas gravitacionais, que somente foram detectadas em 2015, 100 anos depois. Então, era especulação, né? Então, a teoria geral da relatividade era bem especulativa, né? O pessoal já considerava até metafísica, né? Porque exigia comprovação experimental. Houve a comprovação que era a curvatura do espaço, né? O Sol, né? Quando a luz emitida de estrela passa rente à superfície do Sol, ela desvia, acompanha a curvatura criada pela massa do Sol. Foi comprovado no eclipse lá em Sobral, no Ceará. Então é uma teoria bem avançada para a época, e demorou muitos anos para se comprovar os efeitos e as consequências dela. E o Einstein, em 1916, Schwarzschild, um astrônomo alemão, ele achou a primeira solução da equação do campo gravitacional, esférico estático. E interessante isso aí, Schwarzschild, um astrônomo, achou a solução dando hipótese simples, né? Uma esfera com uma densidade constante, não tendo rotação, e achou a primeira solução. Em 1917, o Einstein, só ele que acreditava nos fótons, ele teve uma ideia da teoria da emissão estimulada, o laser. Então ele estimulou lá, ele teve todas as bases teóricas da existência do laser. O pessoal não acreditava nem em fóton, quanto mais laser. Laser era bem especulativo, praticamente sonho. Tanto que os físicos, Bohr, grandes físicos lá, isso aqui ficou na gaveta. Achava que era bem devaneio da cabeça do Einstein. Isso em 1917. Aí em 1924, em 1923, o Compton conseguiu provar o efeito Compton usando a ideia de fóton do Einstein. Aí o fóton foi aceito. Aí em 1924 também, nessa época, o Broglie usou a relação de Einstein, E igual a Hni, e especulou que toda partícula tem um comprimento de onda correspondente. A famosa equação de Broglie, comprimento de onda é H, constante de Planck, sobre P, quantidade de movimento, hipótese de Broglie, que baseou também
na ideia do Einstein e na mecânica relativística especial, na mecânica relativística especial. A hipótese de Broglie, que a hipótese de Broglie foi o fundamento para gerar a equação de Schrödinger da mecânica quântica. Schrödinger, como ele viu que a partícula pode ter um comportamento ondulatório ou comportamento de partícula, né, onda e partícula, a dualidade, ele criou uma equação que representa o comportamento das partículas, a mecânica ondulatória, que é a mecânica quântica, baseado na ideia de Broglie. Em 1924, um físico indiano lá, um gênio, lá na Índia, e ele conhecia muito a física, e admirava o Einstein, conhecia muito a teoria da relatividade do Einstein. Ele foi o primeiro a publicar o livro da relatividade do Einstein lá na Índia. E ele teve a ideia de uma estatística lá, só que o pessoal lá ninguém compreendeu, né? Ninguém compreendeu. Ele tentou escrever numa revista lá da Europa e não foi recusado. Aí o que ele fez? No desespero ele mandou uma carta para o Einstein explicando toda essa estatística dos fótons. O Einstein, como era gênio, né, enxergava muito, ele viu aquilo lá e falou, opa, isso aqui é a estatística dos fótons. Aí junto com o Bose montaram a estatística Bose-Einstein. No universo tem 3 tipos de estatística: Maxwell-Boltzmann, né, as partículas comuns. Tem a de Bose-Einstein, que tem spin inteiro, e tem a Fermi-Dirac, spin semi-inteiro, spin. Então criou-se uma importante estatística. Um gênio indiano com o gênio alemão. É isso aí. E o gênio indiano, ele só considerava o Einstein como gênio. Os outros ele não considerava, não. Foi descoberto o condensado de Bose-Einstein, novo estado da matéria, comprovou-se somente em 1995. 1995. 22 e 25, Alexander Friedmann, um matemático lá russo, né, um gigante da matemática, resolve a equação de gravitação de Einstein e mostra 3 tipos de soluções: universo em expansão, contração e oscilante. É um gênio lá da matemática, o Alexander Friedmann. Universo fechado, universo aberto, plano, tudo consequência da teoria geral da relatividade. Em 1927, o universo em expansão, Big Bang, Lemaitre, veio discutir com Einstein, o Einstein não aceitou, ele chegou até a achar que o Lemaitre não conhecia muito a física. O Lemaitre teve a ideia lá de resolver a equação do Einstein. Ele falou assim que o universo teve um início, era um corpo, um volume bem pequeno, e depois explodiu, expandiu o universo. E o Einstein não chegou a aceitar, porque em 1927. Só que em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobre o afastamento das galáxias. Quanto mais afastada, mais veloz afasta de nós. Aí o Einstein novamente foi discutir com o Lemaitre e ele falou que o Lemaitre é genial. O Einstein, em 1935, né, ele saiu da Alemanha em 1933, né, porque o Hitler assumiu lá o poder na Alemanha, né, odiava os judeus. Aí ele foi morar lá nos Estados Unidos. Em 1935, ele junto com o Einstein, Podolsky e Rosen, ele fez um famoso trabalho, né, afirmando a afirmação que descreve que a mecânica quântica é incompleta. Né? Chegou a chamar o famoso paradoxo EPR, Einstein, Podolsky e Rosen. E isso aí ficou complicado, o Bohr tentou responder isso aí, os outros físicos ficaram em cima do muro. É um negócio filosófico, avançado e complicado. 1935. Foi resolvido somente em 1964 pelo físico irlandês John Bell. John Bell montou uma desigualdade de Bell, e ele descreveu os fenômenos, que obedece à desigualdade ou não. E conseguiu provar que esse paradoxo aqui não está coerente. Isso,
ainda é possível de discussão. Quer dizer, não está completo ainda. A afirmação de John Bell não bateu o martelo, não. Isso aqui ainda tem muito a ser discutido, muito a ser descoberto. Porque é um negócio bem avançado, filosófico e complexo. Em 1939, né, começou a Segunda Guerra Mundial. Leon Tiller, que é um físico húngaro, amigo do Einstein, né, um cara que manjava muito de termodinâmica, inclusive ele junto com Einstein tentaram montar um esquema de uma geladeira lá, patente de geladeira. Aí esse Tiller também ele fez patente da fissão nuclear por nêutrons, ele patenteou, né, que era possível uma reação em cadeia. Então ele era muito amigo do Einstein, né, admirava muito, ele falou assim, Einstein, escreve uma carta para o presidente dos Estados Unidos, que lá você vai tentar convencer o presidente para construir a bomba atômica antes que os alemães o façam. E o Einstein escreveu a carta, convenceu o presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt, aí iniciou o projeto Manhattan, a construção da bomba atômica. Em 1955, Einstein faleceu, deixou incompleto a teoria do campo unificado, tentativa de unificar a gravitação com o eletromagnetismo. Ele não conseguiu, né? Tentou a vida toda e ninguém conseguiu também a unificação entre a gravitação e o eletromagnetismo. Seria uma grande descoberta da física. E o nosso amigo, o nosso físico Lattes, brasileiro, em 1947, ele se formou aqui na USP, né? Uma das primeiras turmas de física, se formou com 19 anos, bem jovem, aí foi mandado lá para Inglaterra. Ele junto com Occhialini, um italiano, e Muirhead, um inglês, detectaram o meson pi usando métodos e chapas fotográficas. Ele ajudou a desenvolver. Ele não fez tudo sozinho, fez junto com Occhialini e Muirhead. Só que o orientador deles, né, são bolsistas, né, são estagiários, o orientador dele, que é o diretor, chefe e tudo, que acabou ganhando o Nobel de Física em 1950. Aí o Lattes sentiu, né, sentiu que foi injustiçado, e não foi. Em 1948 ele foi lá nos Estados Unidos, junto com Eugene Gardner, detectou e produziu os meson pi em um acelerador de partículas em Berkeley. Ele melhorou o método de detecção de partículas energéticas, junto com Eugene Gardner. Ele não fez sozinho. O meson pi, cuja partícula foi conjecturada pelo físico japonês Hideki Yukawa em 1935, na mecânica quântica, resolvendo a equação de Schrödinger para o núcleo do átomo. Ele acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física em 1949. Aí, mais uma vez, o César Lattes se sentiu injustiçado. Após isso, na década de 50 no Brasil, César não escreve livro nenhum, dedicando mais à política, né, da ciência brasileira, mas parte administrativa, né, CNPq e tal. Ele tentou conseguir verba para montar um acelerador de partículas aqui no Brasil, ideia fantástica na época. Só que o dinheiro que veio, teve um professor aí que gastou todo esse dinheiro em apostas em jogos de cavalo. Desviou o dinheiro, né? Parte em aposta, parte deve ter desviado. E aí ele ficou tão aborrecido, tão estressado, que foi para os Estados Unidos, caiu em depressão e ele tinha esse comportamento, né? Chamava bipolar, né? Caía em depressão, caía em... Aí foi indo e chegou em 1979 um fato interessante. O Occhialini, aquele italiano, ganhou o prêmio Wolfeld lá em Israel. Occhialini, né? Aí, o que o Occhialini fez, tanto na parte do meson pi e outras descobertas, ele merecia o prêmio Wolf, devido às suas contribuições em física. Em 1980, quer dizer, o ano seguinte, Lattes, numa fúria, né, nem ganhou nem o prêmio Wolf, ele dá entrevista para um jornal ofendendo o Einstein, ofendendo mesmo. Falando que é plagiador, outras ofensas aí, né?
que o Einstein não fez nada na relatividade especial e que a relatividade geral não tem comprovação experimental, ficou falando, parece que ele pegou o Einstein para gastar todo o seu ódio, né? Porque ele não fez uma análise científica, ele fez uma análise pessoal, ofensas pessoais. A partir do ponto que você ofende, você perde a razão. Ele tentou mostrar uma nova teoria da física, em 1980, tentando demonstrar lá matematicamente que a relatividade especial do Einstein estava errada. Só que quem estava errado é ele. Depois descobriu que ele estava errado. Aí ele caiu na depressão, no ostracismo de novo. Após isso, depois que ele ofendeu o Einstein, sua fama internacional caiu no ostracismo. É lógico, né? O cara ofende o maior físico do século XX e ele sempre dando entrevista, ofendendo e diminuindo o trabalho do Einstein. Faleceu em 2005. Interessante, ironia, em 2015 foram detectadas ondas gravitacionais. Em 2015. E Lattice afirmara que era especulativo. E não é. Em 2015 foi detectado as ondas gravitacionais. E o Einstein deveria ganhar um prêmio Nobel? Sei lá. Em 1960 foram descobertos o laser, que Einstein conjecturou em 1917. O laser, em 1960, foram descobertos experimentalmente. E o Einstein deveria ganhar um prêmio Nobel? Ele fez as bases teóricas em 1917. E aí, conclusão, se o Einstein tivesse vivido pelo menos mais 6 anos, ele morreu em 55, né? Mais 6 anos, 61, ele veria a sua teoria de emissão do laser na prática. Interessante isso aí. Conclusão, as ofensas de Lattice para Einstein resultou mais malefício para si mesmo, perdeu o prestígio internacional, caiu no ostracismo e a diferença entre Einstein e Lattice é astronômica. Vimos aí, é astronômica. Einstein era cercado por gênios e admirado e respeitado por todos eles. Tem foto do Einstein no congresso de Solvay, né? O Einstein era cercado por gênios e todos o admiravam, todos o consideravam. Né? Lorentz, Planck, somente o Lattice aqui no Brasil que ofendia ele. Imagina, você tem 50 gênios admirando o Einstein, aí você tem um cara aqui no Brasil ofendendo ele. Tem coisa estranha isso aí, hein? Ou o mundo está errado, ou o Lattice está certo. É provável que o Lattice está errado e o mundo está certo. Porque mais de 50 gênios, todos admiravam Einstein, só ele aqui no Brasil que eu ofendia, que eu chegava a ofendê-lo. Então, é isso aí. Outra coisa, Charles Lattice não foi o maior físico do Brasil. O maior físico do Brasil é Mario Chamber. E isso aí fica para outro vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.